Depois de toda a confusão diplomática envolvendo a saída de Zelensky da Casa Branca, a resposta de Lula pegou todo mundo de surpresa. Sua declaração não só gerou revolta, mas pode estremecer ainda mais a relação do Brasil com os Estados Unidos. Mas a grande questão é, Lula está certo em sua posição ou está comprando uma briga desnecessária? E mais, como a direita brasileira reagiu a isso? Eduardo Bolsonaro já se manifestou e o clima ficou ainda mais tenso. A situação está pegando fogo e os desdobramentos podem impactar diretamente a posição do Brasil no cenário internacional. O que vem agora pode mudar muita coisa. Fica comigo porque essa reviravolta está apenas começando. Olha, a primeira coisa é que eu conversei com o presidente da Alemanha sobre a situação da Europa, sobre a visão que eles têm do comportamento do Trump com relação ao Zelensky e sobre o futuro da guerra da Rússia e da Ucrânia. Há 3 anos, o Brasil tem dito que era preciso encontrar uma solução de acordo. Nós fizemos uma proposta de acordo com a China para que o mundo discutisse a possibilidade de acabar com essa guerra. Durante muito tempo, a União Europeia defendia que era preciso conversar só com Zelensky e não com Putin. Agora que o Trump conversou com Putin, a União Europeia quer que o Zelensky participe. Eu acho que não tem paz se não houver a participação dos 2 presidentes que estão em conflito. O que é preciso é tomar uma decisão correta se o mundo quer paz. Eu acho que o mundo precisa de paz. Ou seja, o mundo precisa resolver o problema, sabe, da temperatura, sabe? E a COP30 está precisando que os países ricos que não têm mais floresta ajudem a financiar os países que têm floresta para que a gente mantenha o aquecimento global até 1,5 graus. O que eu tenho dito é que se gastou muito dinheiro com essa guerra, se gastou 2 trilhões e 300 bilhões de dólares com armas, quando na verdade não querem se gastar nada para manter os países que têm floresta, mantendo as suas florestas em pé. Essa é a primeira coisa. Sobre a questão do Zelensky, eu sinceramente não sou diplomata, mas eu acho que a diplomacia, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca. Eu sinceramente acho que há uma parcela da sociedade que vive do desrespeito aos outros. E não é possível a gente falar em democracia se não há respeito ao outro ser humano. Acho que o Zelensky foi humilhado, acho que na cabeça do Trump o Zelensky merecia isso, acho que a União Europeia foi prejudicada com o discurso do Zelensky e eu disse ao presidente da Alemanha, é bem possível que a Europa fique responsável pela reconstrução da Ucrânia, é bem possível que a Europa fique responsável pela manutenção da OTAN e é bem possível que a Europa seja responsabilizada, sabe, pelo desastre que está acontecendo. Quando, na verdade, não é um problema de nenhum país, é um problema de irresponsabilidade de gente que não quer discutir a paz e que prefere discutir guerra. Eu espero que agora todo mundo tenha aprendido uma lição. Somente a paz é capaz de trazer ao mundo a normalidade e a gente viver com prosperidade e com distribuição de riqueza para o nosso... Lula criticou a postura de Trump, mas agora Eduardo Bolsonaro trouxe um ponto que ninguém esperava. Enquanto a esquerda fala em falta de educação, Eduardo foi além e comparou o episódio com algo muito mais grave que acontece aqui no Brasil. Para ele, a verdadeira ditadura não está lá fora, mas sim bem perto de nós. E ele não poupou palavras para expor o que Alexandre de Moraes estaria fazendo nos bastidores. O que ele disse foi direto, polêmico e pode gerar uma grande reação. Isso pode mudar a forma como muitos enxergam o que está acontecendo no país. Então presta atenção porque o que Eduardo Bolsonaro revelou agora vai dar o que falar. Fala pessoal, botar na tela aí um tweet do Jason Miller na Rede X, onde ele manda um recado para Alexandre, né, dizendo que ele não esqueceu de nada, de nadinha do que aconteceu. O Alexandre de Moraes ele tem colecionado inimigos dentro da administração Trump e certamente esse daí é uma pessoa que hoje em dia está numa posição muito próxima do presidente americano. O Jason Miller, para quem não se lembra, ele foi detido no aeroporto de Brasília em 2021
depois que ele deu um discurso no CIPEC Brasil, que a gente organiza, e os policiais federais queriam que ele assinasse alguns papéis antes dele retornar para os Estados Unidos. Esses papéis estavam escritos em português, ele não fala português, então gerou-se um problema. Ele ficou cerca aí de 3, talvez 4 horas detido no aeroporto, sem saber se ele era investigado, testemunha, daquele jeito lá que o Alexandre de Moraes gosta de fazer as coisas no Brasil, sem seguir o devido processo legal, sem permitir que a pessoa nomeie um advogado, saber do que se trata. E isso daí até deu uma repercussão nos Estados Unidos naquele momento, não tanto no Brasil, mas agora o Jason Miller, que já trabalhou durante a primeira administração do Trump na Casa Branca, retorna agora como sendo um conselheiro muito influente. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas pode ter certeza que tem muita gente que ama o Brasil e está ciente da ditadura que a gente está vivendo. E todos nós somos lutadores pela liberdade. Se a situação já estava tensa, agora o governo de Trump quer uma resposta clara de Lula. A pressão está aumentando e os Estados Unidos estão de olho no que o presidente brasileiro vai fazer sobre Alexandre de Moraes. A grande questão é: Lula vai se manifestar ou vai ignorar essa cobrança? Se ele escolher o silêncio, as consequências podem ser gigantescas para o Brasil no cenário internacional. O governo americano está esperando um posicionamento e, a depender da resposta de Lula, as relações entre Brasil e Israel podem mudar radicalmente. Será que essa situação pode escalar para algo ainda maior? A tensão só aumenta e o que pode acontecer a seguir pode surpreender a todos. Fica ligado porque as próximas horas podem definir muita coisa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está aguardando um posicionamento do presidente Lula sobre o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Isso acontece logo depois dos Estados Unidos terem emitido um comunicado oficial condenando a atuação de Moraes. Isso aconteceu ontem. Vamos relembrar com o tweet que foi feito pelo Bureau de Assuntos para o Hemisfério Ocidental. Tá aí na tela, ó. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Essa foi a primeira vez que o governo norte-americano se manifestou oficialmente sobre o ministro do STF. Caso Lula não fale nada sobre isso, a Casa Branca deve aumentar ainda mais a pressão aqui, afirmando que o Brasil promove a censura. A coluna do Paulo Capelli trouxe no dia 17 que Trump já se preparava para agir contra Moraes com sanções que também poderiam atingir o governo Lula. Ainda que a Casa Branca espere para que punir Moraes de alguma forma possa fazer autoridades recuarem, o medo também de sofrer sanções, a tendência é que Lula não abandone o ministro. Agora, a grande pergunta que fica no ar: Lula vai se posicionar sobre Alexandre de Moraes ou vai ignorar a pressão dos Estados Unidos? Se ele decidir falar, isso pode mudar completamente o rumo da política brasileira e da relação com o governo de Trump. E mais, o que acontece se os Imaiua realmente resolverem agir? As consequências podem ser muito maiores do que imaginamos. Então, fica ligado porque essa história ainda está longe de acabar. Se você quer continuar acompanhando todos os desdobramentos antes de todo mundo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para esse vídeo chegar a mais pessoas. E me conta aqui nos comentários, Lula deveria se manifestar ou o melhor caminho é o silêncio? Vamos debater porque essa situação está só esquentando. Nos vemos no próximo vídeo.